Ok, irmãos, continuando a correção, a questão 7 vai nos perguntar o seguinte: do ponto de vista técnico ou teológico, quantos evangelhos existem de fato? Tecnicamente, a gente viu que o evangelho só existe um, que estava espalhado por todo o Novo Testamento. Também ele pode ser chamado de a Nova Aliança. Jesus, quando estava prestes a ser crucificado, um pouco antes, durante a ceia, ele vai tomar o cálice e vai dizer: este cálice é o cálice da nova aliança derramada por muitos para a remissão de pecados. Então, muitos, porque nem todos vão querer. Essa é a verdade. Mas para aqueles que aceitarão ao longo dos séculos a graça de Deus, eles são inseridos na chamada nova aliança, cujas regras dessa aliança estão espalhadas por todo o Novo Testamento. Então o Evangelho, na verdade, só existe um, aquele que fala das boas novas de Cristo, do seu nascimento, dos seus milagres, os seus ensinos, a sua morte na cruz, a sua ressurreição, então, e a ascensão ao céu. Então, resumindo tudo isso aqui, nós podemos dizer que existe apenas um evangelho. O evangelho que está espalhado, cujo conteúdo está espalhado por todo o Novo Testamento. A questão 8 vai nos fazer a seguinte pergunta: o conteúdo do Evangelho somente se encontra nos 4 primeiros livros ou em outros lugares do Novo Testamento? Bem, como eu acabei de falar, o conteúdo do Evangelho ele está espalhado por todo o Novo Testamento. Então, essa seria a resposta. O conteúdo do Evangelho está espalhado por todo o Novo Testamento. Então, tecnicamente, só existe um evangelho. Quando só de um modo geral, apenas uma maneira de dizer, a gente se refere aos 4 primeiros livros do Novo Testamento como evangelhos no plural, porque de fato eles falam sobre o evangelho de Cristo. Então, é apenas uma maneira de dizer a respeito dos 4 primeiros livros do Novo Testamento, mas o evangelho mesmo só existe um e está espalhado por todo o Novo Testamento. Questão 9. No sentido restrito da palavra, os evangelhos são biografias? O que nós entendemos por biografias? Essa é a questão. Biografia seria o relato detalhado do nascimento até a morte, ou às vezes a pessoa ainda está viva quando se faz o relato da vida dela. Trata-se de um relato detalhado da vida de uma pessoa. Isso é uma biografia. A palavra biografia apresenta 2 radicais, um latino e o outro grego. Bio quer dizer vida e grafos, no caso de onde vem grafia, quer dizer escrita. Então, o escrever. Então, biografia é a escrita da vida de alguém. Então, o termo biografia, como entendemos hoje, se refere mais particularmente a uma narração detalhada. Já os evangelhos, eles não se propõem a ser uma narração detalhada. Eles parecem biografias,
mas seriam, grosso modo, biografias resumidas. Mas no sentido restrito da palavra, eles não são biografias. Eles são um outro tipo de gênero, um gênero à parte, que vai resumir basicamente todos os ensinos de Cristo, né? As suas obras, o que ele fez, durante a sua paixão, a sua morte na cruz, a sua ressurreição, o como ele apareceu aos discípulos. Então tudo isso vai ser de forma bem resumida, até lembrando aquilo que eu falei na última aula. O Evangelho de João, o apóstolo, no final do seu Evangelho, vai dizer o seguinte: muitas coisas Jesus havia feito entre os discípulos, mas se cada uma delas fosse escrita, ele cria que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então, muito mais coisas Jesus fez, mas eles não propuseram a fazer um estudo detalhado, colocar tudo aquilo que Jesus ensinou ou aquilo que Jesus fez. Eles fizeram um resumo, o básico, o necessário, até porque quem estava à frente da escrita do Novo Testamento era o Espírito Santo. Então, entrou tudo aquilo que precisávamos saber a respeito de salvação. Então, o que nós precisamos saber a respeito de salvação, de fé, de doutrina, está lá no Novo Testamento. E foi exatamente aquilo que o Espírito Santo quis que entrasse lá. Então, a gente pode escrever aqui na questão 9 que não, pois cada livro, no caso eu estou me referindo aos 4 primeiros livros do Novo Testamento, contendo relatos, ou seja, narrações sobre a vida e obra de Jesus Cristo, apresenta apenas informações básicas. Justamente básica, a palavra básica ou básico vem de base. É apenas informações para dar uma base doutrinária àqueles que tinham maior curiosidade a respeito do que Jesus fez, do que Jesus falou, de como foi o nascimento de Cristo e por aí vai. E finalmente a questão 10, ela é bastante pertinente a tudo aquilo que a gente viu sobre a palavra evangelho. Quando a palavra era usada no meio secular, se referia a um fato que poderia mudar o curso daquela comunidade ou da humanidade. No caso, pensando no Império Romano como um império de grande extensão, então afetava praticamente toda a humanidade. Então, será que existe alguma palavra alguma passagem no Novo Testamento que mostra que o Evangelho, já em termos sacros, já se referindo àquilo que Jesus fez, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, será que existe alguma passagem que prova que o Evangelho pode mudar o curso da vida da humanidade, se ela querer, se ela quiser? Sim, Romanos 1,16. Romanos 1,16 vai dizer o seguinte: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Existem outras passagens também, por exemplo, a passagem de João, capítulo 5, a partir do versículo 28,
E chegará um tempo em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Que passagem tão clara que como essa, que mostra que o curso da humanidade será mudado, a morte vai acabar, vai ter um fim. Também Mateus 2,23 vai dizer o seguinte, e os profetas disseram, conforme está, para se cumprir o que foi dito por intermédio dos profetas, ele será chamado Nazareno, Mateus 2,23. E como ele foi morar em Nazaré, a palavra Nazaré tem relação com a raiz no hebraico Netzer, que quer dizer o renovo, é um dos títulos do Messias, o renovo. Ou seja, imagina uma terra desolada e um brotinho, né, de árvore, de planta, surgir nesse meio de uma terra desolada. Então, nesse sentido, a humanidade caiu num buraco sem fim, caiu nas trevas espirituais, mas Jesus é a solução de todos os nossos problemas e todos os nossos males, porque Ele é o renovo, Ele pode mudar o curso da nossa história. Então, espero que os irmãos tenham aproveitado, virão outros vídeos para a gente continuar a matéria. Vai vir um segundo vídeo para poder a gente continuar a introdução, é o último vídeo da introdução, e a partir do terceiro vídeo a gente vai entrar já no Evangelho de Lucas. Forte abraço e fiquem todos na paz.